Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 61, intitulado Um Projeto. Jantei triste. Não era a falta do relógio que me pungia, era a imagem do autor do furto e as reminiscências de criança e outra vez a comparação e a conclusão. Desde a sopa, começou a abrir em mim a flor amarela e mórbida do capítulo 25. E então jantei depressa para correr à casa de Virgília. Bom, no capítulo 25 ele já tinha nos mandado meditar sobre a passagem. Deixa eu ler aqui para você. Página 131. Isso só para mostrar para você que se ele mandou meditar e depois faz referência direta ao capítulo, isso significa que nós temos que ter isso muito presente na nossa mente. Então, como bons leitores que somos, nós não estamos pensando em economizar tempo, correto? Nós estamos pensando em internalizar conteúdo. Bom, então, vamos lá. Lá no capítulo 25. Renunciei tudo. Tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida de um cheiro inebriante e sutil. Aqui eu tenho uma informação extra que eu queria dar para você. Se você entra no Wise, bom, eu não vou entrar no Wise agora, mas você vai ver hipocondria como tendo um único significado. Essa história de você ter essa melancolia. Não, acho que nem é assim que o Wise define, né? É simplesmente um medo mórbido à doença. Eu vou iniciar o Wise, por isso da musiquinha, só porque eu tenho algo extremamente importante que vai nos ajudar a ver retrospectivamente. Não, retroativamente, essa é a palavra, tá? Retroativamente algumas coisas que a gente conversou. Então eu vou colocar aqui, ó. Desculpa pelo enquadramento aí, mas eu vou colocar aqui hipocondria. Ó, focalização compulsiva do pensamento e das preocupações sobre o próprio estado de saúde, frequentemente acompanhada de sintomas que não podem ser atribuídos a nenhuma doença orgânica, né? Então é que é o nosso sentido normal de hipocondria, né? Então, um cara que fica usando álcool 300 vezes, hoje em dia, em tempo de pandemia, né? Quase que todos nós somos hipocondríacos. Mas não é de desconfiar, agora que nós já temos internalizados muito bem essa primeira ideia, que essa hipocondria seja uma flor amarela e solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Sim, você meio que se entrega a essa doença que não existe, né? Então você consegue sentir esse cheiro inebriante. Mas aí eu quero te indicar também um outro dicionário chamado Priberon. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso, Dicionário Priberon Online Português Contemporâneo. Seguinte, se eu não me engano, esse dicionário é português. É óbvio que o Wise é de longe o dicionário brasileiro melhor que existe, né? Muito melhor que o Aurélio, né? Eu vou colocar hipocondria ali e mostrar para você o seguinte: hipocondria. Caráter. Aqui, ó. Olha a diferença, né? Caráter triste e inquieto causado pela ideia de doenças imaginárias ou por preocupações com o próprio estado de saúde. Caráter triste e inquieto causado pela ideia de doenças imaginárias. Então você inventa essas doenças. E por extensão, tristeza profunda, melancolia. Preste muita atenção nisso daqui. Isso daqui vai nos ajudar a construir mais uma camada de significado até lá no começo, né? No emplasto, que vai curar a hipocondria, né? Que vai curar esse... É engraçado, né? Porque é um remédio para curar quem tem
quem é viciado em remédio e não deveria estar procurando remédio, mas também a tristeza profunda da humanidade, né? Lembre-se que há uma tendência, pelo menos é o que eu acho, né? Há uma tendência dos vocábulos portugueses, alguns significados portugueses, de manter alguns significados anteriores. Então eu desconfio, por essa pesquisa, né, no português de Portugal, ainda se reteve algo que no tempo do Machado de Assis estava presente. Então, hipocondria não era só a nossa hipocondria hoje, medo de doença, mas essa tristeza profunda, essa melancolia porque você acha que você está doente. Ora, se você tem uma melancolia, uma tristeza, uma inquietação porque você acha que você está doente, um passo além disso é você pensar que a própria melancolia é a tua doença, ou seja, você tem essa tristeza profunda por nada, né? Vamos com essa nova camada de significado. Renunciei tudo, tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, a melancolia, a tristeza profunda. Essa flor amarela, solitária e mórbida, tão mórbida que você acaba gostando deste estado de doença. Eu falei, não sei se eu indiquei aqui, existe um filme do Lars von Trier chamado Melancolia, né? É um filme muito bonito e é um filme que faz com que você entenda muito bem esse sentimento, né? Um alerta, se eu já não dei aqui, cuidado com o Lars von Trier. Tudo que o Lars von Trier fez antes do filme... Puxa vida, ainda bem que eu esqueci o nome do filme, que é muito ruim. Ninfomaníaca, né? Ele fez Ninfomaníaca 1, Ninfomaníaca 2 e depois fez um filme chamado A Casa que o Jack Construiu. Esses filmes são muito ruins, muito ruins. Mas o Lars von Trier, antes disso, ele tende a ficar entre muito bom e genial, né? Então fica aí a indicação do filme Melancolia. É esse tipo de tristeza tão profunda, esse silêncio, essa tristeza pacífica, né? Esse deleitar-se no vazio, alguma coisa assim, né? Bom, hipocondria é essa flor amarela, solitária e mórbida de um cheiro inebriante, percebeu? Um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando essa palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado debaixo de um tamarineiro com o livro do poeta aberto nas mãos e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura. Ou jururu, como dizem das galinhas tristes. Apertava o peito a minha dor taciturna. Perceba novamente, taciturno é dor calada, dor quieta, com uma sensação única, uma coisa a que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento. Perceba, aborrecimento aqui, não precisa ser, estou aborrecido, mas pendendo pro brabo, né? É da lassidão, do tédio. Eu sei que eu falei tudo isso quando a gente leu esse capítulo, mas eu não sei quanto a você. Quando eu volto, eu ainda estou aprendendo, ainda estou digerindo isso daqui, né? Então, por isso vale a pena. Volúpia do aborrecimento. Decora esta expressão. Essa hipocondria que é uma volúpia do aborrecimento. Decora essa expressão, leitor. Guarda, examina. E se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignora uma das sensações mais sutis deste mundo e daquele tempo. E aí ele continua, né? Às vezes caçava, outra dormia. Então perceba, vamos voltar aqui, né? Desde a sopa começou a abrir em mim a flor amarela e mórbida do capítulo 25. Qual seria o caso que a gente não precisaria voltar para o capítulo 25? Quando a gente lesse isso daqui e falasse, e conseguisse lembrar exatamente o que ele falou no capítulo 25. Por quê? Porque essa flor mórbida e amarela está começando a se desabrochar agora.
é uma decepção, né? Não tem como você não sentir uma tristeza profunda em ver uma cena dessas, né? E se você, além disso, não tem muito o que fazer com a tua vida, né? Não tem como isso não acabar dominando você, né? Eu senti algo muito parecido, não sei se eu comentei aqui no canal. Eu sei que eu comentei no canal, mas não sei se eu comentei nessa leitura aqui. Uma vez que eu encontrei uma das minhas velhas companheiras de escola, eu tinha lá os meus 14, 15 anos e ela era simplesmente a menina mais linda da escola. E depois de 10 anos eu a encontro no ônibus. E assim, ela estava muito feia. Muito, muito feia. E assim, não venha me dizer que, mas você está sendo superficial. Beleza física é uma coisa admirável, sim. Não é o mais importante, mas é uma coisa muito admirável. De sorte que uma pessoa que nasce bonita, ela tem que se orgulhar, sim. É hipocrisia olhar para uma flor e falar, olha que milagre de Deus, e olhar para uma mulher bonita e falar, não, não, a beleza não é importante, eu tô sendo superficial e machista ou sexista porque eu tô admirando a beleza da mulher. Isso não faz sentido nenhum, né? Faz sentido pensar que o ser humano se resume à sua beleza aparente, né? Isso que seria exagero da coisa, mas a beleza física. Assista, eu não sei se eu já indiquei aqui nesse canal, mas certamente nesse canal, não nessa playlist, mas certamente na playlist da Montanha Mágica, assista um filme chamado Youth, do Paolo Sorrentino, né? Um diretor italiano. Se não me engano, ele ganhou até o Festival de Cannes, né? O Youth. E assim, mostra a beleza da juventude. E sem nenhum discurso, né? Não, porque a juventude é bonita, porque há uma poder de energia. Não, não, simplesmente fisicamente. A beleza ela é algo muito, muito nobre. Né? Ela é algo muito nobre. E assim, se você nasceu feio que nem eu, o problema é teu, né? O problema é teu. Que azar, né? Mas acho que é o Nelson Rodrigues que falava isso, né? As feias que me perdoem, mas as belas são tudo, né? Então, não tem como não admirar. Assim como você admira, que é uma coisa admirável, você vê, sei lá, você olha aqueles caras correndo, né? 100 metros rasos. E a musculatura do cara, o cara quase passando a barreira do humano. Assim como é uma coisa muito bela ver aquilo ali. Assim como é uma coisa muito bela ver um bom intelectual que entende coisas que pra gente são tão obscuras e de repente ele te mostra ali o que é. Do mesmo modo, a gente só tá falando de outro tipo de beleza, a beleza da juventude, o frescor, a beleza de um homem, a beleza de uma mulher, para você não achar que eu sou um tarado, né? Mas imagine um homem com a postura, né? Com a força que o homem deve ter, é uma coisa muito bela também, né? E essa menina, que era a menina mais linda da escola, aquela beleza de você parar e admirar, ela cresceu, como todos nós crescemos, né? E a juventude, ela sempre dá uma vantagem para a beleza de cada um. Então, se você é mais ou menos, né? Mais ou menos, quando você é jovem, né? Você tem como ficar muito belo, né? São só os muito, muito belos mesmo conseguem continuar com a beleza pela vida inteira, ou quase a vida inteira, né? Mas assim, foi inevitável o sentimento quase melancólico, um silêncio, assim, né? Não sei se um pouco de decepção, né? Então, mais ou menos a minha mente falando assim, poxa, afinal de contas, as pessoas envelhecem. Afinal de contas, essa menina tão linda, ela não vai continuar linda para sempre, não continuou. Bom, é um sentimento análogo só, né? Não foi exatamente o que o nosso Dom Casmurro sentiu. E então jantei depressa para correr à casa de Virgília. Virgília era o presente. Eu queria refugiar-me nele, para escapar às opressões do passado. Porque o encontro do Quincas Borba tornara-me aos olhos o passado. Não qual fora deveras, mas um passado roto, abjeto, mendigo e gatuno. Saí de casa, mas era cedo,
iria achá-los à mesa. Outra vez pensei no Quincas Borba. E tive então um desejo de tornar ao passeio público a ver se o achava. A ideia de o regenerar surgiu-me como uma forte necessidade. Fui, mas já não o achei. Indaguei do guarda. Disse-me que efetivamente esse sujeito ia por lá às vezes. A que horas? Não tem hora certa. Não era impossível encontrá-lo noutra ocasião. Prometi a mim mesmo lá voltar. A necessidade de o regenerar, de o trazer ao trabalho e ao respeito de sua pessoa, enchia-me o coração. Eu começava a sentir um bem-estar, uma elevação, uma admiração de mim próprio. Nisto caía a noite, fui ter com Virgília, né? Fantástico o Machado de Assis mostrando isso que nos acontece, né? Então você tem essa ideia. Eu acho que teria três sentimentos misturados ali, né? Primeiro é lutar contra esse tempo, que no final das contas acaba corroendo tudo, né? Acaba deixando tudo aquilo que era brilhante roto, né? Acaba transformando meninas lindas de 15 anos em mulheres acabadas, né? Então essa tua luta é um desejo de querer parar com isso daí. Não pode ser que as coisas simplesmente vão acabando, né? O segundo seria uma efetiva compaixão para com o Quincas Borba. E o terceiro é uma satisfação consigo mesmo, né? Afinal de contas, eu estou ajudando o outro, né? O problema é o que geralmente vence, né? O que geralmente vence, como foi o caso aqui, é só o amor por si próprio e depois o esquecimento, né? Tem a Virgília aí, por que eu vou ficar me preocupando com o Quincas Borba?